Jogo temos muito para ver, muito para discutir esta noite aqui no Pé Risto, mas José Sócrates acaba de sair, ou prepara-se para sair do restaurante, que é ao pé do departamento do DCIAP. É lá que está a jornalista Ana Boto. Boa noite, José Carlos. Ora, José Sócrates está aqui num compasso de espera para sair de uma pastelaria perto do TCIAP, onde foi, juntamente com os seus advogados, tomar uma pequena refeição depois de uma longa maratona. Ele que entrou perto das 14h20 no Departamento de Investigação e Ação Penal para ser ouvido pela terceira vez. Ora, foi precisamente um frente a frente com o Procurador do Ministério Público, Rosário Teixeira, e agora este senhor, que já tinha fechado o estabelecimento, deixou estar aberto somente para servir uma refeição a José Sócrates, vai agora abrir a grade para poder também sair. Muito boa noite, Sr. Engenheiro. Uma pequena refeição depois de uma longa maratona judicial. Continua a confirmar que é um processo com contornos políticos, Sr. Engenheiro? Desculpe. Declarações? Mas foi uma pausa depois de uma longa maratona. Eu só falo com a jornalista, já lhe tinha dito isso e já tinha dito isso ao seu... E nunca me disse isto, Sr. Engenheiro, mas... Não, desculpe, me dá lá licença, nós temos que ir, está bem? Bem, e agora José Sócrates a apanhar um táxi juntamente com os seus advogados para que sai depois de uma longa maratona no Departamento de Investigação e Ação Penal e sem querer falar agora com a CMTV, depois de ter, digamos, tecido duras críticas ao Ministério Público da forma como tem conduzido todo este processo. Dizer também que ouviu hoje algumas escutas, teve acesso a novas escutas, que diz que onde mantém essa confirmação que não há dados, onde não há dados novos neste processo. Portanto, nada justificava que José Sócrates fosse novamente chamado pela terceira vez pelo Procurador Rosário Teixeira. E agora, Sofia Pissarra, estás noutro ponto de reportagem. Boa noite, Ana. Estamos a seguir o regresso à casa de José Sócrates, ele que segue de táxi juntamente com os advogados, tal como fez na chegada aqui ao TCIAP para ser ouvido. Já lá vão mais de 7 horas, foi um inquérito longo esta tarde, durou desde as 2h30, hora que chegou José Sócrates, já antes tinha chegado o Rosário Teixeira, agora segue de regresso à casa depois de fazer aqui um compasso de espera, saiu depois deste inquérito, ainda fez uma tentativa de apanhar um táxi de regresso à casa, mas mudou de ideias, disse que queria ir jantar, ver ainda parte do jogo do Benfica, foi isso mesmo que fez, e agora regressa a casa com Pedro de Lille e também com João Araújo. Fez esta tarde aquilo que já tinha feito hoje, regressou num carro que não é particular, veio de táxi, ao contrário do que tem feito de outras vezes. Também aí fez uma finta, digamos assim, aos jornalistas que aguardavam a saída de casa de José Sócrates, ele que mora atualmente junto ao Parque das Nações, depois de ter deixado a antiga moradia da ex-mulher, Sofia Fava, ela que também vai ser ouvida esta semana aqui no TCIAP, também como arguida neste processo, que já conta com 25 arguidos. Destes 25, 19 são pessoas, outros 6 arguidos são empresas e destas 6 empresas, 4 integram o universo do Grupo Lena. E não sabemos o que veio aqui José Sócrates dizer a Rosário Teixeira, mas sabemos aquilo que disse, quer à chegada, quer também à saída deste inquérito. Diz ele que este processo é uma encenação para as televisões, combinada com os jornalistas, eles que recebem informações por parte do Ministério Público e que o Ministério Público não tem nem pode ter qualquer tipo de prova ou sequer testemunho, documento que dê aqui algum indício de que José Sócrates tenha recebido estes valores. Agora, José Sócrates que faz aqui um compasso de espera junto também ao Hospital de São José. Vamos tentar falar um pouco ainda com José Sócrates, ele que sai com Pedro de Lille. Boa noite, pergunto-vos se depois de um longo inquérito agora como será este regresso a casa? Por Deus, pá. Desculpe, dá-me licença, deixe-nos ir para o carro. Queria perguntar se mantém ainda a opção de que este é um... Eu não falo convosco, só falo com os jornalistas, já vos tinha dito, tá bem? Mas ainda assim faço a minha função de lhe perguntar se depois deste longo inquérito se sai aqui com a consciência tranquila. Escusa de fazer figuras tão ridículas. Deixe-nos ir para o carro. Obrigado. Obrigado, José Sócrates. Pergunto-lhe. Agora acabou, está bem, boa noite. Pergunto-lhe se ficou surpreendido com as perguntas desta tarde.
prefere manter também o silêncio à comunicação social, ainda que diga que esta é uma encenação política? Não fizesse a figura ridícula que está a fazer. Deixe-me se pôr. Pergunto-lhe ainda assim se ficou surpreendido com aquilo que ouviu esta tarde ou era aquilo que já estava preparado para ouvir. Já não falo nem consigo, só falo com os jornalistas. Por favor, deixe-nos. Mas ainda assim pergunto-lhe também se ficou surpreendido com esta tarde aquilo que ouviu. Era aquilo que estava, por exemplo, preparado para depois da preparação que faz naturalmente com os seus advogados para este processo. Ficou surpreendido com as perguntas que lhe foram. Foi isso que lhe encomendaram. É isso que lhe Não foi o que me ensinou. encomendaram? Faço-lhe perguntas como jornalista, pergunto-lhe por isso mesmo se ficou surpreendido esta tarde. Não, foram essas instruções que lhe deram. Por amor de Deus, não compreendo a figura ridícula que está a fazer. Já disse que não preste declarações. Deixe-nos ir para o carro, está bem? Mas desde que esta é uma encenação mediática, também os seus advogados têm participado em várias entrevistas. Nesse sentido, também participam num papel de uma encenação mediática. Podemos ir ali pelas casas. O seu colega quer levá-la. Mas então pergunto-lhe como advogado se eram as perguntas que estavam preparados para ouvir esta tarde, se foram surpreendidos com algumas das questões que lhes foram feitas. Não fomos surpreendidos com nada. Vá, boa noite. Está bem? Temos que ir pela rampa. De alguma forma, de nota com lhe pergunto vocês. se, tendo em conta que consideram que esta são dos advogados em várias entrevistas, se não entendem dessa forma que também é uma forma de participar num circo, que, como chamam aqui de uma encenação mediática. Muito bem. Se calhar não temos carro. Já ficou fechado. Isto fecha, não sabe? Não sei dizer isso. Está a ver, essas coisas é que você podia saber, não era? Mas pergunto-lhe como advogado se ficou surpreendido se era aquilo para o qual se tinham preparado para este inquérito. Era exatamente o que nós tínhamos preparado. Não houve dados que vos tenham surpreendido durante esta tarde? Nada. Partilha da opinião do seu cliente de que esta é uma encenação mediática e que é um processo político? Porquê é que entendem isso? Não vamos continuar a conversa. Neste momento, também aqui os advogados de José Sócrates a manterem também a posição que é defendida pelo seu cliente de não fazerem comentários à CMTV no momento em que procuram regressar a casa depois de um longo interrogatório que durou mais de 7 horas, mas garantem também que não ter aqui, diz Pedro de Lille, não ter sido surpreendido com as perguntas que foram feitas esta tarde. Ainda assim, também preferem não responder-se, tendo em conta que participam em várias entrevistas, se não farão também eles parte deste processo mediático como participantes ativos. Neste momento regressam a casa José Sócrates acompanhado de Pedro de Lille e também de João Araújo, a equipa de advogados que defende o antigo primeiro-ministro. Depois de um longo inquérito, fica também por saber se este inquérito termina esta tarde ou se amanhã haverá ainda espaço para novas perguntas. Recorde-se que na sexta-feira, dia 17 de março, dá-se por concluído o prazo para que o Ministério Público faça aqui uma acusação ou, pelo contrário, que arquive este processo, uma decisão que ainda não foi comunicada, mas esta semana será uma semana que dará espaço para muitas perguntas, uma vez que haverá outros inquéritos ao longo da semana. É o caso, por exemplo, de Ricardo Salgado, também ainda Joaquim Barroca, eles que são tidos como testas de ferro neste processo, de onde terá saído o dinheiro que terá chegado alegadamente a José Sócrates.